Temperos de Cinema, especial cinema latino-americano. Estamos hoje no último episódio, já estou sentindo saudades dessa série, que foi muito gostosa. Hoje a gente vai comentar o filme Relato Selvagem. O episódio de hoje trata desse filme muito interessante, que tem um humor ácido, que eu gosto muito. Rafael, mais uma vez, seja bem-vindo. Muito obrigado, Fátima. Valeu demais. Obrigado pelo convite. Excelente estar participando aqui com você. E, poxa, né, que filme gostoso. É aquele filme que a gente assiste várias vezes e quer assistir mais, né? Relato Selvagem, que é um filme episódio, que é um episódio melhor que o outro, né? Exatamente. Esse filme, ele tem a direção e o roteiro do Damian Zifron. E é assim, é muito... Diante de uma realidade, ele mostra o lado selvagem que desperta nas pessoas diante de uma realidade crua e imprevisível, né? Os personagens do filme, eles caminham assim sobre aquela linha tênue, né, entre que separa a civilização da barbárie. Então, uma traição amorosa, uma tragédia, uma situação do cotidiano, uma situação de violência podem despertar o que há de pior no ser humano, né? Mas isso é feito de uma forma, isso é feito com humor, né? Então é por isso que torna esse filme muito gostoso, né? Esse humor ácido, Rafael, que a gente ri da própria desgraça. Exatamente. Né? É um estilo que eu particularmente gosto muito, mas tem que se ter muito cuidado no roteiro disso, né? Sem dúvida, tem que ter muito cuidado, né? Até para você não cair, eu acho, em alguns momentos, enfim, né, naquela coisa do politicamente incorreto, né? Eu acho que o humor, ele tem... Essa é uma discussão longa, né? Existe limite pro humor, né? Muitos discutem isso, né? Existe algum limite? Eu acho que o limite do humor é quando você começa a ofender alguém, né? Quando você começa a desrespeitar alguém no sentido de ofender. Mas, enfim, acho que não é uma discussão que cabe aqui. Mas, levando para esse filme, eu acho que realmente, e revendo ele, eu me questionei em vários momentos, né? Falei, poxa, né? A gente tá indo de uma desgraça enorme, né? Sim. E ele trabalha com essa questão não só do humor, mas da ironia que tudo aquilo gera, né? Como nós, seres humanos, somos figuras extremamente frágeis, descontroladas, e que não conseguimos conviver em sociedade, né? A gente realmente fracassou, a impressão que dá é essa, né? Que a gente fracassou realmente em conviver em sociedade. E com histórias que vão de uma coisa até meio impossível, nonsense, para uma coisa muito crua e verdadeira e real. Né? Você vê, por exemplo, a história inicial, a do avião, é uma coisa muito difícil de você imaginar que aquilo pode ter acontecido. Mas quase impossível. Muito engraçado. É muito bom aquilo, né? É muito bom. É muito bom aquilo, né? E ali você fala, meu, né? E em contrapartida, você tem uma história, por exemplo, a do atropelamento, que é super possível e que a gente sabe que já aconteceu isso na nossa sociedade rotineiramente até, né? Pessoas se corrompendo para livrar o filho, o dinheiro comprando tudo, literalmente. Então você tem histórias que eu acho que o filme dosa isso, né? Ele dosa muitas vezes algo que parece um pouco fora do real, com uma coisa muito, muito próxima de nós, né? Eu acho que ele sabe dosar isso muito bem. E começar com essa história do avião é fantástico, né? Porque você já coloca o filme num clima, numa pegada que você fala, poxa, né, a partir de agora qualquer coisa pode aparecer. Exatamente, você já sabe o que te espera quando você vê aquela primeira história. Aquilo te desarma, é a história mais curta, é o prólogo do filme, e você fala, meu Deus do céu, o que pode acontecer agora a partir Como que o filme vai se superar a partir de agora? E ele vai se superando, né? A ponto de chegar na última história e ser a melhor de todas. Você fala, poxa, né, é difícil imaginar. E esse é um risco também do filme episódico, né? Porque nem sempre... Era a minha outra pergunta. Vamos voltar pra primeira, então a gente fala dessa outra aí, pode ser? Pode ser. Pode ser, então tá. Não, só falando da violência, voltando no tema que eu não queria perder esse tema. Eu acho que tem que saber dosar. Eu acho que é que você vê que é a mão de um bom realizador, né? Acho que saber dosar. Eu não vejo problema em você misturar violência com comédia, não tem problema. Né? Eu só acho que o espectador também precisa entender que existem regras dentro do drama ou da comédia, digamos assim, dentro da ficção, que permitem isso. Né? A comédia escrachada, a comédia violenta, você está dentro de um domínio, de um estilo, de uma forma que permite que você coloque uma dose de sangue ali, digamos assim. Né? Então, acho que é um pacto entre espectador e filme, entre espectador e realizador, que tem que estar muito bem firmado para dar certo. Realmente.
Esse é um ponto que é aquilo que eu falei na pergunta. O cuidado aí, ele é muito importante. E você vê que filme bem roteirizado, né? Que filme bem pontuado. É um filme que não perde ele não perde o timing da coisa no momento algum. Ele não perde energia em momento algum, né? Você até pode dizer que esse episódio é mais fraco que esse. Ok, mas ele não é desinteressante. Não tem um episódio que você pode falar assim, esse episódio é fraco ou esse destoa do filme. Não. Na minha opinião, não tem. Eu acho que todos conseguem se manter de uma forma muito boa e trabalhar com um tema em comum, né? Obviamente, que é a questão da selvageria, que brota, né? Então, como eu disse que era a minha próxima pergunta, esse tipo de filme que tem vários episódios, né? Que são várias historinhas, na realidade, a gente chama assim. Eu lembro de alguns muito bons, como esse, e também lembro de alguns que, não, na minha opinião, não deu certo. Porque tem aquela coisa, uma história muito interessante e a outra cai. Perfeitamente. Né? Então, o que você acha desse tipo de... Até legal você fazer essa pergunta, vou até agora de novo, né? Assim como no capítulo do Banheiro do Papa, eu vou voltar um pouco pro passado. Sabe que filme episódico foi uma febre na Europa nos anos 50 e 60, né? Saiu muito filme episódico, né? E grandes diretores fizeram, Fellini, Rossellini, Antonioni, participaram de filmes episódicos. E o público gostava. Você teve, sei lá, Amores na Cidade, você teve As Histórias Extraordinárias, estou citando alguns exemplos, Rogopag, que Fellini participou também. E no Brasil, inclusive, você teve, nos anos 60, o 5 Vezes Favela, que foi muito importante, histórico, que são alguns curtas que você uniu ali, fez um longa, né? Histórias diferentes. Mas sempre existe esse risco, né? Porque muitas vezes pode acontecer de uma história não ser tão forte quanto outra. E muitas vezes uma história não dialogar com outra. Não é só questão de ser forte ou não. Não dialogar. Porque você tem que ter uma unidade de diálogo para o espectador não viver uma montanha-russa. Para não parecer que foi jogado ali. Exatamente. Né? Você tem que ter, no mínimo, uma unidade temática. Né? Eu gostei muito de não sei se você gostou, mas eu gostei de Paris Te Amo. Sim, aquele do Rio Te Amo eu não gostei. Fizeram um aqui também. Rio Te Amo também eu também não gostei. Já fizeram depois Nova York. Virou um ótimo. O Paris é legal, mas o Rio eu não gostei. Fiquei até assim aborrecido com alguns episódios. Eu não curti, não embarquei muito na proposta. Mas o Paris é legal. A gente não tem visto muito recentemente, acho que filmes episódicos, né? Não me lembro de muitos outros. O Relato Selvagem deu muito certo, porque, de novo, né? Tem um roteiro muito bom. É o mesmo diretor fazendo todos os episódios, isso eu acho que é interessante, porque você não perde nem a unidade temática, nem a unidade estética, inclusive. Porque é diferente se você vê filmes episódicos, em cada episódio é dirigido por uma pessoa diferente. Que é o caso do Paris Te Amo. Ali você vai ter que justificar, ali tem uma justificativa de você falar assim, pô, mas esse episódio é muito diferente do outro. Porque são duas pessoas diferentes fazendo. É óbvio que vai ser diferente. Né? É óbvio que um olhar de um não é igual ao olhar de outro, você vai ter um drama, no outro uma comédia, enfim. Você tem inúmeras possibilidades. Quando você tem o mesmo diretor dirigindo todos os episódios, você tem uma garantia de que uma trilha será mantida. Sim. Né? Você vai alcançar uma linguagem. Né? Você vai manter aquela linguagem, aquela unidade de linguagem, e isso vai ser respeitado durante o filme, que é o caso do Relatos Selvagens. Que é um filme que foi pensado em ser episódico, sim, mas ele foi um filme pensado do início ao fim, concebido pelos mesmos criadores. Pela mesma equipe técnica que fez um e fez outro. Você pode até mudar alguma peça ali. Mas as cabeças, os cérebros são os mesmos. Que estão indo do início ao fim. Tá? Eu não tenho informação de qual foi filmado antes, qual foi depois, mas também isso talvez nem seja o mais relevante aqui. Mas eu fico imaginando a dificuldade de você falar assim, peraí, qual que vai ser a primeira história, qual vai ser a segunda, qual vai ser a última? Né? Porque às vezes no roteiro uma coisa parece que funciona. Quando você vê... Eu tenho pra mim que a última história, que é a mais forte, na minha opinião, que é a mais original também, talvez, ela tem que ser a última mesmo, né? Porque ela era a mais forte. O filme tem que terminar daquele jeito. Só que será que no roteiro ela era a última? Pode ser que não sei. Talvez depois que ficou pronto, os caras falaram, meu Deus, isso aqui é muito genial, isso aqui não pode ser a segunda. Isso tem que ser a última. Né? Então, isso que eu acho que é interessante. Né? As coisas podem mudar muito na sala de edição. Sim. Né, podem mudar demais. A primeira história é fantástica. Eu posso entrar no filme já? Podemos? Pode. A primeira história é muito fantástica. Né? Eu digo aquilo, né? Ela pega muito essa coisa do nonsense, do impossível, mas funciona muito bem, né? Do Gabriel Pasternak, né? A gente nunca esquece dessa figura, a gente imagina como ele é, né?
que colocou todo mundo no avião. Depois vem a história que eu acho fantástica também, do veneno das ratas, né? Do veneno de rato, que é a história do mafioso ali, né? Que tá jantando naquele restaurante, que é um restaurante super estranho, né? Escuro, à noite, chovendo. Você fala, né? Qual a chance de tudo isso de se encontrar no mesmo lugar, né? E é muito legal. E tem a história do Bombita também, né? Que é fantástica, que é o Ricardo Darín. E inclusive, todas as histórias têm atores muito bons, né? Sim, é muito equilibrado, todos, né? E eu acho que ele é um filme eu não sei se você concorda comigo, mas todas as histórias, ele é um filme de personagens. De personagem. Porque, sabe, o personagem... Sim, lógico, todo filme tem personagem, mas ali o personagem dá o tom, me parece, da história. A gente... Em pouco tempo, a gente consegue se identificar com aquelas pessoas, né? Isso é muito louco, né? Porque eu não vou nem falar do primeiro episódio, que ele é muito rápido. Mas o segundo episódio, por exemplo, quando aquela personagem ela vê que aquele cara é o cara que ferrou a família dela, e ela volta pra cozinha, ela fala pra outra, ela volta em prantos, né? Ela volta tremendo, em choque. Ali você já vê que o personagem todo já tá muito bem definido pra gente. Quem que ele é, qual o objetivo dele, o que ele vai fazer. E ao mesmo tempo que ela quer matar ele, ela não quer. Ela tá vivendo um conflito ali. E a outra tem certeza do que tem que fazer, né? A outra já quer despachar rápido. E aí, de repente, aquele cara que é um monstro tem um filho, né? E aí, de repente, aquela coisa toma um outro patamar. E o filho, de novo, desperta na moça um sentimento de não seguir em frente com o plano. Então, o roteiro ele é muito bom porque em pouco tempo ele consegue nos definir quem é esses personagens. Isso, exatamente. Em pouco tempo, porque são histórias curtas, exatamente, né? Então você consegue entender ali a complexidade dos personagens. Você veja, por exemplo, o caso do personagem do Bombita, que é o Ricardo Darín, que a profissão dele já nos diz muito sobre ele. Que é aquele cara controlado, metódico, aquele cara que tudo não pode sair do controle dele. Pô, o cara que explode prédio, né? Você imagina o nível de meticulosidade da vida desse cara. E naquele dia o cara não consegue chegar no aniversário da filha dele. Você quer fracasso maior para um pai do que esse, né? E aí ele quer se vingar do Estado, obviamente. E aí ele vai chegar no limite dele, né? É muito legal esse episódio também, é muito legal. E é interessante uma coisa que eu notei, Fátima, eu também estava assistindo esse filme e observando nessa última vez, que ainda que essas pessoas tenham explosões de selvageria, elas sempre estão sendo intermediadas de alguma forma por alguma coisa moderna. Né? Você pega, por exemplo, o avião, por exemplo, né? O avião é usado como uma arma no primeiro episódio. No episódio da estrada, o carro do cara vira uma arma. Você sempre tem uma coisa tecnológica ali no meio, ou uma coisa moderna, produzida por nós, né? O veneno, por exemplo. Não é uma morte simplesmente de você matar a pessoa com suas próprias mãos, ou você... Até tem isso também, a questão da faca e tal, mas não é isso, né? A gente parece que está sempre sendo intermediado por alguma coisa que a gente criou no nosso mundo moderno, né? E essas coisas começam a se misturar. E no episódio que eu acho também um dos mais fortes, que é o episódio do atropelamento, do 4, acho que é o episódio 4, né? Do atropelamento, que é o dinheiro, né? O grande tema desse episódio é o dinheiro. Porque chega um momento que nem o cara mais quer negociar. Nem o milionário quer negociar mais. Porque ele já percebeu que tá todo mundo ali ganhando dinheiro em cima dele. Quer dizer, o destino do filho dele virou um negócio. Virou um grande negócio de negociação financeira que chegou um ponto que ele falou, não, agora não dá mais. A gente chegou num ponto que eu não vou negociar mais. E aí os outros caras que ficam rendidos na mão dele, né? O jogo se inverte. E termina com uma forma super trágica essa história também, né? Um acontecimento no último segundo ali que você fala, né? Tudo muda do nada. Né? E aí a gente vai pro último episódio, que eu acho interessante, porque o casamento, ele é a grande representação da convenção social, né? Sim. É onde todo mundo se ama e todo mundo se adora, teoricamente. É onde todo mundo vai se abraçar e jurar amores a todo mundo. E é ali onde as máscaras caem. Ali é onde as máscaras começam a cair. E é genial ele ter colocado essa proposta de a amante estar no casamento, né? Sim. Aquilo pra mulher E aí, quando ela percebe que a amante do próprio noivo tá no casamento, tá participando da celebração, aí ela dá um passo, ela rompe com tudo aquilo, né? Com toda aquela estética, que eu acho até meio cafona, vou falar bem a verdade. Essa coisa e parece muito casamento brasileiro, né? Muito, né? Aquela coisa do telão, com imagem, não sei o quê, música norte-americana, coisa bem brega. E aquilo tudo começa a desmoronar.
começa a desmoronar, né? E é fantástico. E quando a gente acha que chegou num ponto que não dá mais pra seguir em frente, ainda tem mais, né? Ainda a coisa consegue ficar pior, né? E você se coloca no lugar dela. A mulher, eu acho, né? Se coloca no lugar dela. E o filme mostra que a selvageria, ela também não é só uma selvageria de violência. Ela tem até um componente sexual nesse último episódio, né? Ela tem um componente sexual muito forte ali, porque termina eles fazendo o inimaginável ali, né? Eles estão literalmente, né, em cima de uma mesa de casamento, né? Então, assim, a coisa chegou num ponto que você fala, poxa, nós somos animais mesmo, né? Essa é a nossa essência, é isso que nos define. Ainda que o filme está colocando tudo isso por um prisma cômico, né? Então é muito forte. Não, realmente esse filme, assim, eu achei uma obra-prima. Eu não tô me lembrando agora quem foi o filme que ganhou dele no Oscar, né? Ele perdeu o Oscar, agora Sim, ele foi indicado. Ele era o meu... eu não me lembro agora qual foi o filme ganhador, se foi Uma Mulher Fantástica, ganhando aquele ano, o chileno, que é muito bom que também. É muito bom. É muito bom, muito bom. É ótimo. Mas eu não me lembro agora, não tô me lembrando qual foi o filme, mas o fato que perdeu, foi indicado ao Oscar e perdeu. E é um filme que também a Argentina se posicionou muito bem, né? Eles conseguiram, uma distribuição global com o filme. Sim, O filme aconteceu, né? Assim como alguns outros filmes que eles lançaram, inclusive que a gente comentou já, o Argentina, 1985, esse foi um filme que teve um estrondo mundial, né? Uma coisa assim que poucas vezes um filme latino-americano chegou tão longe. Né? Poucas vezes. Bom, estamos terminando nossa série do cinema latino-americano. Foi muito gostoso esses 4 episódios. E pra gente não perder... A pergunta mais difícil agora, gente. A pergunta mais difícil. Que tempero ácido que esse filme traz pro cinema? Eu acho que ele traz a ira, né? A raiva, né? Acho que esse é o grande tempero do filme, né? Eu acho que o grande tempero, na verdade, eu vou até além, acho que é o descontrole, né? A gente não consegue ser esse controle. A gente tem uma grande dificuldade para se controlar em algumas situações. Né? E você sabe que em algumas situações eu até entendo aqueles caras. Eu acho, é uma coisa assim, talvez difícil de dizer, né? Mas eu às vezes penso que aquela forma assim, né? Eu tinha um amigo que falava, depois você vira um serial killer, ninguém sabe por quê. Mas eu acho que qualquer pessoa em alguma situação limite pode chegar àquela selvageria. Mas eu fico imaginando, claro, gente, pelo amor de Deus, não tô dizendo que isso pra ser feito, tá? Longe disso. Mas aqui... Isso é assustador. Quando a gente vê um episódio que nem do Bombita, por exemplo, a gente já viveu situações de a gente ter que pagar coisas que a gente não deveria pagar, que o Estado estava nos explorando. E de contrapartida, a gente sabe que a gente tem serviços públicos, em muitos casos, muito ruins, precários, e a gente está gastando muito dinheiro. Então, assim, quem nunca na vida teve vontade de pegar uma bomba e explodir um prédio público? Assim, longe de mim fazer isso, gente, pelo amor de Deus, que fique bem claro. Mas quando a gente se vê aquele episódio, cara, a gente se vê na pele daquele cara, a gente torce pra ele pôr tudo pra baixo. Porque ele tá num limite que fala, não dá mais isso aqui. É que é exatamente isso que o filme fala, que... É uma linha tênue, é claro. A gente não está dizendo que aquilo deve acontecer, mas assim, pode acontecer. Né? Então, é muito maluco, né? Você já se imaginou, às vezes, uma situação assim. Exatamente, né? Exatamente. Das mais, como eu disse, né? Das mais difíceis de imaginar até as mais corriqueiras, às vezes. Aquela situação do episódio do carro na estrada, quando aquele cara defeca no vidro, lembra dessa cena? Que ele sobe no capô, o Ricasso tá dentro do carro dele, que é blindado, protegido, ele tá ali, o cara vai lá e defeca e urina. Aí ele fala, aí quando o cara vai embora, tá tentando ir embora e ele acelera o carro, eu consigo dar razão pra aquele cara. Ele se sentiu humilhado. Cara, uma coisa... Você fala, esse cara, ele chegou no limite dele também. E no dia a dia, a gente ouve cada história de briga de trânsito, de morte de trânsito, gente. Que... As pessoas no trânsito estão no limite também. Exatamente. Então... Não dá pra dizer que isso não seja uma coisa até possível. Sim. Muito possível, eu diria. Bom, Rafael, foi muito bom. Legal. Muito obrigada. Foi bom demais. E aí, no próximo mês, a gente tem surpresa. Aí vamos ver para que região a gente vai. Opa, esse é um tempero de cinema rodando o mundo, né? Rodando o mundo. Rodando o mundo. Isso aí, ó. Não vai ser em 80 dias, mas vai demorar um pouquinho mais. Vai demorar um pouquinho mais. E vamos ver o que a Viva Cozinha vai trazer aí para tirar um pouco dessa acidez do Relato Selvagem. Aí sim. Grande abraço, Fátima.
Vamos agora para a nossa última receita latina. Ah, que delícia, mas já tô com saudades, né? O filme que a gente está comentando hoje é Relato Selvagem, é uma comédia ácida, deliciosa. Vamos ver o que as meninas separaram pra gente. Sejam bem-vindas novamente, meninas. Adorei essa série de comida latina. E o que vocês separaram aí para finalizar? Bom, já que a comédia é ácida, tinha que ter um doce aí, né? pra minha alegria. Bom, a gente vai fazer um soufflé de doce de leite. Bom, aqui eu vou sugerir para você cozinhar a lata de leite condensado, mas eu sei que algumas pessoas têm medo e pode perder esse medo, né? Não esqueça só uma coisinha, não precisa anotar nada, que a receita passo a passo vai estar no blog do Temperos. E agora ela vai passar aqui pra gente. Para cozinhar a lata de leite condensado, o que a gente tem que fazer? Tem que ser a lata, tá? Não pode ser a caixinha. Você vai tirar bem o rótulo, tirar aquela colinha que fica no rótulo, colocar na panela de pressão. É importante que a sua panela de pressão esteja em dia, mas isso não só para cozinhar a lata de leite condensado, para tudo, mas é sempre bom prestar atenção na borracha, no pininho se não tá entupido, né? Uma coisa que eu gosto muito de falar no nosso curso Despertar para Cozinha, que a gente ensina a usar a panela de pressão, é para você parar de tirar a pressão da sua panela embaixo da torneira da água. Porque o que acontece? Não é que ela vai explodir naquele momento, mas isso aí ajuda a ressecar a borracha. A panela tá extremamente quente, você vai colocar água fria ali. Isso vai dando um... Não sabia que tinha gente que fazia isso. Tem muita. Muita. Assim, muita. 90% das Quando pessoas... Quando você tá com pressa, principalmente, você põe a panela embaixo da torneira. Eu ergo o pininho. Isso pode, né? Com um garfinho ali. Tomar cuidado pra não se queimar. Na verdade, essa questão da água que a Ayla tá falando, que ela já citou isso, não é pela questão da segurança da panela, é da durabilidade mesmo. Isso, a durabilidade da borracha, porque a borracha que traz a segurança, né? Então, prestar atenção na sua borracha da panela. É tão barato, gente. Na feira, você vai lá, troca em 5 minutos. Come pastel e troca a borracha da panela. As duas coisas boas. Né? E prestar atenção sempre no pino, se ele não tá entupido. Mas essa dica não é só por conta do leite condensado. É pra tudo, tá bom? Então, você vai colocar a lata de leite condensado dentro da panela de pressão, cobrir com água. Isso também é uma dica importante de panela de pressão. Ela não pode funcionar sem líquido dentro. Essas são dicas que senão você vai explodir sua casa pra qualquer coisa, tá? Então, assim, cobre bem a lata de leite condensado. E uma diquinha ali da vovó, tá? Pra não ficar com a panela escura, coloca umas gotinhas de vinagre. Que aí não vai ficar aquela marca escura na panela de água. E aí, gente, cozinha essa lata de leite condensado por 40 minutos. E o tempo da panela de pressão sempre é contado depois que pega a pressão. Ok? Cozinhou a lata de leite condensado, deixa sair a pressão sem tirar quando vai cozinhar a lata, porque é muito forte ali dentro. Então, deixa sair a pressão naturalmente. Isso é um processo para vocês fazerem sem pressa, tá? E deixa esfriar a lata antes de abrir, porque se você abrir a lata quente, espirra. Isso é uma dica super importante. Isso é importante, ok? Isso eu já vi. Se não quiser correr todos esses riscos aí para ter um doce de leite perfeito na sua casa, você pode comprar um doce de leite de boa qualidade, tá bom? Você vai usar mais ou menos ali o equivalente a uma lata, que é uns 350 gramas, 400 gramas de doce de leite. Vale lembrar, inclusive, que o doce de leite argentino é maravilhoso. Com certeza. Imperdível. E aí, eu vou usar 4 claras, uma pitada de sal, meia lata de creme de leite fresco. A mesma medida que você usar do doce de leite, você vai usar para fazer as outras medidas. Então, se você usar 400 gramas de um doce de leite qualquer, você usa 200 gramas de creme de leite fresco, tá? E 1/4 de xícara de amêndoas laminadas. O que eu vou fazer, então? Primeira coisa, a gente vai fazer esse processo do leite condensado, ou sei lá, se você for usar um doce de leite. E aí, eu vou bater as minhas claras em neves até que elas fiquem bem firmes. Até no Instagram da Viva Cozinha, a gente tem um videozinho que eu mostro como você sabe pra saber qual que é o ponto da clara em neve. E o ponto da clara em neve perfeito é quando você vira o bowl e a clara em neve não cai.
Perigo, perigo. Coragem para fazer esse teste. Você tem que estar bem confiante nesse momento. Bom, então eu vou misturar, eu vou aqui deixar... vou bater as claras em neve, né? Vou colocar essa pitadinha de sal nas claras em neve, isso vai ajudar a deixar ela mais firme por mais tempo. E eu vou misturar delicadamente a clara em neve com o doce de leite. Se for um doce de leite mais líquido, eu só dou uma misturada. Se for o doce de leite que a gente cozinhou, eu misturo antes o creme de leite, para deixar ele bem fluido. Pode bater com um mixer, isso vai ajudar a deixar ele mais líquido. É bater com o mixer o doce de leite com o creme de leite, não a clara. Isso, o doce de leite com o creme de leite. E aí depois você vai incorporar essa mistura do doce de leite nas claras. Sempre gosto de falar para quando a gente for fazer um soufflé, incorporar com uma colher bem delicadamente para você não perder a neve, né? Porque senão o soufflé você acaba perdendo. E aí você vai colocar em forminhas individuais, você vai untar ele com manteiga, coloca o soufflé dentro dos ramecãs, é legal sempre usar em potinhos, e você vai levar pro forno de 20 a 25 minutos, até ele subir e tiver douradinho. As amêndoas, você vai só dar uma esquentadinha na frigideira e depois jogar por cima. E tá pronto. Nossa, isso deve ficar maravilhoso. Maravilhoso. É bem bom. Bem E o gostoso. soufflé é uma coisa que você tem que servir na hora, né, Sim, Fátima? Isso a Ayla já falou aqui. Acho que foi a Ayla ou você, não sei, numa outra receita. Que Isso. ele é igual ao risoto, ele não espera. Não espera ninguém, espera. como diz a Dona Ângela Rapa. É isso mesmo. Nossa, isso deve ficar muito bom, gente. Fica, e é legal porque o doce de leite, ele desce um pouco, ele dá uma separadinha do soufflé, assim, da clara. Então embaixo fica tipo uma... Muito gostoso. Ai, como eu posso dizer? Um negocinho mais durinho, assim, embaixo de doce de leite. É um mesmo. fundinho, isso. É muito gostoso. Nossa, deve ficar muito bom. Fechamos com chave de ouro a nossa série de cozinha latina, né? Com Sim. essa receita desse doce maravilhoso. Muito obrigada mais uma vez e até a nossa próxima série, que é surpresa do que a gente vai falar. A gente Oba! já fica esperando. Obrigada, Fátima.